Olá, estudante. Eu sou a professora Érica Natasha, sou responsável pela disciplina Arte e Educação. Esta aula refere-se ao módulo 3, intitulado Linguagens Sonoras, Corporais e Cênicas na Prática Pedagógica, e os conteúdos são específicos da unidade 1, intitulada A Música na Prática Pedagógica. Nesta aula, eu abordarei inicialmente o conceito de música, o objetivo do trabalho com a música na educação, falarei sobre o papel do pedagogo no trabalho com a linguagem musical, que cabe ao pedagogo trabalhar com a linguagem musical, e finalizarei a discussão apresentando o jogo e a brincadeira como vias profícuas para o trabalho pedagógico com a linguagem musical, como vias profícuas, como vias possíveis para o trabalho do pedagogo com a linguagem musical. Iniciamos então, como eu disse, com o conceito de música. O que é música? A música, ela é uma forma de linguagem. Ela é uma produção humana e cultural. Ela é uma atividade intencional. O ser humano identifica sonoridades, se atenta às sonoridades, identifica essas sonoridades, percebe mais essas sonoridades e atribui sentidos e significados a esses sons, a esse conjunto sonoro. Atribui intencionalmente um significado. O ser humano identifica sonoridades, organiza essas sonoridades e atribui sentidos e significados a essas sonoridades. Portanto, a música, ela é uma atividade intencional do ser humano. É uma atividade também criativa, porque o ser humano identifica aquelas sonoridades para além da captação daqueles movimentos sonoros. O ser humano identifica e atribui valor, valora, atribui um juízo de valor àquela sonoridade, atribui um sentido, um significado. Ele cria sentidos, cria significados, cria formas de comunicação. Então, a música, ela é uma linguagem, ela é uma produção humana e cultural, intencional, criativa e expressiva. Podemos pensar que os seres humanos, em épocas primitivas, em um determinado momento, passa a prestar mais atenção nas sonoridades, nos sons, naqueles movimentos captados pela sua audição. E esses seres humanos, então, começam a identificar, a nomear essas sonoridades, a estabelecer relações entre esses sons e os nomes que eles dão às coisas da vida. O som do trovão, o som da chuva, o som do animal, o som do passo do ser humano na terra, além de identificar e de atribuir sentidos e significados a essas sonoridades, os seres humanos também passam a criar com essas sonoridades. Passam a criar. Então, um pedaço de osso é coletado, são feitos orifícios nesse pedaço de osso e o ser humano faz som com aquele pedaço de osso. Outros elementos são coletados e o ser humano transforma esses elementos e produz som com esses elementos. O ser humano produz som, inclusive, com o seu próprio corpo.
Então, os seres humanos, além de passarem a identificar as sonoridades, a nomear as sonoridades, a atribuir sentidos e significados às sonoridades, eles passam a criar com as sonoridades, a compor criações sonoras. Um som que avisa uma outra pessoa do meu coletivo de que o perigo está à espreita. Um som que avisa que determinados animais estão na área e é preciso ter cuidado. Uma sonoridade que acompanha os ritos e que nos identifica. Sonoridades que vão sendo produzidas para acompanhar os cultos comunitários, sonoridades que vão sendo produzidas para as nossas festas. Então, novamente, a música, ela é uma forma de linguagem, ela é uma produção humana, não está dada na natureza, não está dada na natureza previamente. As materialidades produzem vibrações sonoras, possuem vibrações, causam vibrações, né? Vibram. E o ser humano capta essas vibrações, atribui sentido, identifica, atribui sentido, significado e compõe arte. Compõe sonoridades, compõe música. Então, a música é uma forma de linguagem, é uma produção humana, uma atividade intencional, criativa e expressiva. A música, ela envolve, como eu disse, a percepção e a organização dos sons, bem como dos silêncios. Eu preciso prestar atenção no som, mas também no silêncio. Porque um som, ele é intercalado com uma outra sonoridade por meio de um intervalo de silêncio. Então, a música, ela envolve essa percepção e organização dos sons, bem como dos silêncios, de maneiras significativas e expressivas, considerando as experiências no mundo. Os sons, eles só se tornam música quando nós atribuímos significado ao movimento sonoro. Há várias maneiras de se fazer música. Há diferentes tradições e práticas musicais. Nós temos uma música erudita, construída historicamente pela humanidade, elaborada com instrumentos, é uma música instrumental, instrumentos de orquestra, mas nós também temos as nossas manifestações da tradição popular, o nosso samba de coco, o nosso maracatu, o nosso frevo, o nosso cururu, as nossas festas, canções, cantigas dos nossos bois. Nós temos diferentes gêneros musicais. O samba, o rock, a bossa nova, o sertanejo. Nós temos uma variedade de modos de se fazer música, de compor música. Nós temos diferentes tradições e práticas musicais que precisam ser consideradas na prática pedagógica e também democratizadas na prática pedagógica. É importante que o professor se envolva com as práticas musicais que são importantes para a comunidade da criança, para o adolescente ou para o adulto, trazendo essas práticas musicais da comunidade ou daquela faixa etária para a discussão, para a exploração, para a escuta, para a conversa, para o debate,
Mas é importante também que esse professor apresente um mundo que extrapola as barreiras de vida e geográficas da criança. Então, eu posso levar para as minhas crianças da cidade as sonoridades, as práticas musicais dos povos originários. Eu posso levar para as minhas crianças as sonoridades e algumas práticas musicais de outras culturas, de outros países. Inclusive, perceber a influência dessas sonoridades, dessas práticas musicais na nossa cultura, no nosso jeito de fazer música. Considerando que nós temos diferentes maneiras de se fazer música, nós também podemos afirmar que a música ela não é universal. Muitas vezes a gente escuta, a música ela é uma prática universal. A música ela está em todos os lugares. Ela está nas diferentes comunidades do planeta Terra. A música está em todos os lugares, mas ela não é uma única música. Ela não é universal, porque ela se manifesta considerando as características de determinada cultura e determinados momentos históricos. Diferentes momentos históricos, nós temos o desenvolvimento de diferentes práticas musicais, que acontece em determinado momento histórico, como que uma comunidade se organiza e como aquela manifestação musical surge, quais são as influências que foram sendo trazidas para a gênese e para o desenvolvimento de determinada prática musical. Por exemplo, o nosso samba. Quais são as influências do nosso samba? Quais foram os momentos históricos de construção do nosso samba? Quem são os personagens que estão na origem do nosso samba? Como essa prática musical vem sendo modificada no decorrer dos tempos, dos anos, na própria história brasileira. E aí, mesmo dentro de um determinado grupo, há uma variedade de expressões musicais. Se pensarmos no próprio samba, dentro do grupo, dentro desse gênero samba, nós temos diferentes estilos, diferentes expressões. Nós temos diferentes formas de se fazer o samba. Se a gente pensa no rock, nós temos também diferentes modos de se fazer o rock. Se a gente pensa nas culturas musicais decorrentes dos movimentos de hip hop, nós também vamos ter diferentes expressões musicais. Novamente, a música não é universal. Ela está em todos os lugares, mas ela se manifesta considerando as características culturais e históricas diferentes. E aí é importante, quando trazer uma produção musical para as crianças, principalmente aquelas que são diferentes para as crianças, para os jovens, para os adolescentes e para os adultos que estão nos espaços escolares, principalmente quando nós trazemos uma expressão musical diferente, com a qual eles não estão tão acostumados, como eu disse, que extrapola o hábito, a sua localidade, as suas barreiras geográficas. É importante trazer a produção musical, mas também trazer histórias, debates que contextualizem aquela produção musical. É importante que eu traga a produção musical para a apreciação, para que a gente escute, perceba, é instrumental ou é instrumental e também tem vozes? Que instrumento será que eu estou escutando? Vozes masculinas, femininas, de criança, um solo ou um canto em grupo?
o ritmo, o movimento, a textura da música, a textura. Ela é mais aveludada ou ela é mais sequinha? Como que é essa textura dessa música? Que instrumento será que eu identifico? Então é importante eu trazer a produção musical para que a gente aprecie, converse, escute, dance, brinque com essa produção musical, mas é importante também trazer a história, a contextualização, além do próprio fazer musical. Quais são os objetivos do trabalho educacional com a música nos espaços de educação, seja na escola ou em espaços de educação que vão para além dos muros da escola, que são os espaços que nós chamamos de educação social? O objetivo do trabalho com a música é a musicalização. E o objetivo do trabalho com a musicalização nos espaços da educação não é a formação do artista, do musicista. Porque para essa formação nós temos espaços específicos em que essa criança, esse adulto, esse jovem vai aprender música com professores especialistas, dedicando-se ali, naquele tempo, integralmente aos instrumentos e aos conteúdos musicais. Então, o objetivo do trabalho com música na escola não é a formação do artista, do musicista, mas uma educação integral, uma formação integral, uma formação da pessoa completa. Essa pessoa que é capaz de conhecer culturas, de identificar culturas, de identificar formas estéticas musicais diferentes, variadas, que é capaz de dialogar com diferentes formas musicais. Se eu escuto uma peça instrumental, eu consigo dialogar com essa peça instrumental. Talvez não prestando, não tecnicamente, mas com o meu corpo, com o bater dos dedos na mesa, com o balançar corporal, com a minha mente. Eu consigo dialogar, eu consigo perceber movimentos mais tensos da música, movimentos mais suaves da música. Eu consigo perceber diferentes andamentos dessa música. Eu consigo estabelecer relações. Eu consigo atribuir sentidos e significados. Então, a formação, o objetivo do trabalho com a música nos espaços de educação é essa educação integral, essa formação integral que possibilita a pessoa conhecer culturas, formas estéticas musicais, culturais diferentes, múltiplas, que me possibilita alargar o meu gosto pela música, a minha capacidade de dialogar com a música. Eu não vou gostar apenas de um estilo, de um gênero ou de um estilo, mas eu vou ser capaz de dialogar com diferentes gêneros, diferentes estilos musicais. A formação da pessoa capaz de expressar, de se expressar por meio de sonoridades, que se interessa por cantar, que se interessa pelos sons, que se interessa por conversar sobre música. Uma pessoa que desenvolve a capacidade de apreciar, de prestar atenção, de conversar sobre. E uma pessoa também que desenvolve a capacidade de criar música. Uma educação integral, envolvendo, então, o conhecimento das culturas, das formas estéticas e musicais, dos modos de expressar, apreciar e criar música. Esse é o objetivo
do trabalho com música, do trabalho com a musicalização nos espaços de educação. O objetivo, ele é, então, voltado para o desenvolvimento das musicalidades dos sujeitos. O que é esse desenvolvimento das musicalidades? Eu, professora, desenvolvo uma prática tal que contribui para que, por exemplo, crianças da pré-escola conheçam brincadeiras musicais, conheçam os gêneros musicais da infância, consigam prestar atenção nas sonoridades da sua sala de aula, do parque, da natureza, consigam falar sobre essas sonoridades, conheçam histórias de pessoas que trabalharam ou que trabalham com música, conheçam histórias de artistas, conheçam, inclusive, diferentes gêneros musicais. A ópera é um teatro cantado. Como será a história de um artista, de um musicista que compôs uma ópera? Vamos escutar um trechinho. Vamos brincar de dançar esse trechinho, esse trecho dessa ópera. Quais são as festas, as manifestações populares musicais do nosso estado, da nossa localidade, do nosso país? Então é isso. Isso é contribuir para o desenvolvimento das musicalidades. É desenvolver essa capacidade dessa criança, desse adulto, desse adolescente, desse jovem, contribuir para o desenvolvimento dessa capacidade de ouvir, de gostar de ouvir, de conseguir falar sobre o que ouve, de querer coletar materialidades que produzam sonoridades para construir músicas. Quando eu faço uma percussão corporal, eu crio música. Quando nós pegamos o trechinho de uma história e a gente sonoriza esse trechinho da história, nós criamos música. Quando nós pegamos uma música da tradição, da infância, e a gente cria uma batida com copos, a gente cria música. Quando nós, a partir de várias histórias, eu, Érica, professora, com meu grupo de crianças, a partir de várias histórias, crio uma parlenda. A gente cria uma parlenda e a gente pensa uma melodia para aquela parlenda, a gente cria música. Quando a gente canta e a gente dança, a gente vive a música e a gente cria a música. Então, musicalizar é desenvolver as condições perceptivas necessárias para que o indivíduo possa ser sensível à música, consiga dialogar, em que seja com o corpo, com diferentes manifestações musicais, e sinta-se também à vontade para expressar valendo-se da linguagem musical. As musicalidades, elas podem ser visibilizadas no cantarolar, no cantar, no diálogo com as produções musicais, na criação de sons, ritmos e melodias, nos jogos e brincadeiras. Então, o que é que eu, professora ou educadora social, posso fazer com o meu grupo de educandos no que tange a linguagem musical? Cantar, apreciar produções musicais do presente ou do passado, da minha localidade ou de outras localidades. Nós podemos pegar objetos musicais para criar sonoridades às vezes inclusive com o próprio corpo, criar ritmos, melodias. Nós podemos
aproveitar muito dos jogos e das brincadeiras, porque muitos são jogos e brincadeiras musicais. A música também, ela tem potencial para a promoção do desenvolvimento cognitivo, da inteligência, do desenvolvimento social, porque a música, ela nos une, desenvolvimento afetivo e expressivo dos educandos. Lembrando que quando eu trabalho com a linguagem musical, o meu objetivo primeiro é o desenvolvimento dessa sensibilidade sonora, musical. E que, além disso, a música contribui, a vivência musical contribui para o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e expressivo dos educandos. Como que o pedagogo pode trabalhar com música? Qual que é o papel do pedagogo no trabalho com a linguagem musical? A profissão unidocente, chamando, né, o trabalho do pedagogo, que é um trabalho unidocente, é aquele profissional único, que intencionalmente vai unir uma diversidade de conteúdos e áreas em prol da formação humanizada e integral. Então, o pedagogo é aquele profissional que vai fazer uso de diferentes áreas do conhecimento, diferentes conteúdos para promover a formação humanizada e integral. É aquele professor que passeia, né, que percorre diferentes áreas do conhecimento para tecer a sua prática. Ora, a linguagem escrita está presente no trabalho do professor pedagogo. A linguagem oral está presente. A linguagem matemática está presente. A linguagem das ciências está presente. A linguagem visual tem que estar presente. A linguagem dramática, corporal, tem que estar presente. Da mesma forma, a linguagem musical. Então, o professor pedagogo é aquele profissional que se vale do estudo intencional de diferentes conteúdos e áreas em prol da formação humanizada e integral das crianças, dos jovens e adolescentes e adultos. E aí, os jogos musicais se tornam vias profícuas para o pedagogo trabalhar com a linguagem musical. Como é que eu, Érica, pedagoga, posso levar a linguagem musical para uma turma de crianças de primeiro ano do ensino fundamental que está sendo alfabetizada? Eu, professora, pedagoga, unidocente, preciso me valer de diferentes campos do conhecimento para tecer uma prática pedagógica mais enriquecida. E eu quero e preciso levar a linguagem musical para as crianças. Como é que eu vou levar a linguagem musical se eu, professora pedagoga, não sou professora especialista? E aí, nós temos que os jogos musicais são vias profícuas para essa professora, para esse professor, para essa educadora social, para esse educador social trabalhar com a linguagem musical. Os jogos, as brincadeiras, são atividades próximas da atividade do pedagogo. E elas podem ser meios para a música estar presente no trabalho do pedagogo. E aí é importante que os jogos musicais também sejam trabalhados na formação dos professores, na formação inicial e continuada dos professores. E os jogos, para que esse professor tenha um repertório de jogos e brincadeiras, para que esse professor vivencie os jogos e as brincadeiras musicais na própria pele, e para que esse professor consiga elaborar
consiga criar um repertório, né? Uma biblioteca mental de jogos e brincadeiras para que esse professor possa levar esses jogos e brincadeiras para as escolas e para os espaços de educação social. Lembrando ainda que os jogos musicais, eles podem ser adaptados às possibilidades pessoais do professor. Ah, se eu sou uma professora, eu, Érica, tenho bastante relação com a música, então eu posso até levar um jogo musical mais sofisticado, um pouco mais complexo. Mas se eu, Érica, ainda tenho uma relação com a música, sim, porque todos nós temos musicalidades desenvolvidas em alguma medida, mas eu ainda estou insegura, eu posso adaptar as regras daquele jogo para que seja algo possível de eu fazer, de eu levar para as escolas e para os espaços de educação social. Então, os jogos, os jogos e as brincadeiras se constituem meios possíveis e importantes para o pedagogo levar a música para a sua prática pedagógica. Vamos falar agora sobre o jogo e a relação do jogo com a música. O jogo, ele é uma atividade lúdica com diferentes formatos. Nós temos brincadeiras infantis, como os pique-pega, as cirandas, as rodas, as fórmulas de escolha, mamãe mandou bater, as fórmulas de escolha, as brincadeiras com mãos, pular corda. Então, o jogo, ele é uma atividade lúdica com diferentes formatos. Nós temos as brincadeiras infantis, e ali dentro das brincadeiras infantis nós temos uma diversidade de jogos, de brincadeiras, mas nós temos também as danças, os ritos, os jogos competitivos, as dramatizações. A brincadeira do faz de conta, ela é um jogo dramatizado, é um jogo protagonizado. O jogo, ou os jogos, nesses diferentes formatos, possibilitam a apropriação das produções da humanidade. Quando eu jogo, quando eu brinco com as crianças, eu democratizo saberes. Quando eu brinco com as crianças desses jogos musicais de bater mãos, eu democratizo brincadeiras, formas de expressão corporal, formas de interação com o outro, o uso da oralidade. Eu democratizo pequenas canções com as crianças. Eu democratizo cultura, forma de relacionamento. Então, o jogo, ele possibilita a apropriação, o estudante, a criança que brinca, que joga, ela está apropriando produções da humanidade. Quando crianças, ou mesmo pré-adolescentes, adolescentes, jovens, jogam uma ciranda, brincam em uma ciranda, cantando, fazendo movimentos circulares, pensando formas de compor aquela ciranda. Essa criança, esse adulto, esse jovem, esse adolescente, está se apropriando de canções, de formas corporais, de histórias, porque como surgem as cirandas, qual o papel das cirandas na socialização? Então, o jogo possibilita a apropriação das produções da humanidade, impulsionando a ação, a imaginação, o controle da vontade, porque naquela hora que eu jogo, eu não faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu tenho que controlar a minha vontade
Porque eu, Érica, quero fazer parte daquele grupo e tá legal esse jogo e eu quero que ele dê certo. Eu contribuo, inclusive, para o desenvolvimento da voluntariedade da criança. E também contribui, o jogo possibilita o conhecimento da realidade. O jogo contribui para a formação dos indivíduos e das culturas. Características do jogo também estão presentes na atividade musical. Quais características do jogo que estão presentes também na atividade musical? A atividade em detrimento da passividade. No jogo, o estudante está em movimento. Na música também, o músico, o musicista, a musicista está em movimento. Em movimento mental, porque está pensando, e ao mesmo tempo em um movimento manual. O distanciamento espaço-temporal do cotidiano. Quando a gente brinca, a gente se transporta para uma realidade que não é só aquela literal. Nós estamos sim brincando de roda, mas nós estamos também construindo uma encenação que é narrada por uma canção. Indo eu a caminho de Viseu, indo eu. Então a gente vai girando nessa roda e cantando e imaginando. A gente está na realidade, mas a gente também dialoga. A gente com outras, a gente dialoga, a gente tece um diálogo imaginário. A gente desenvolve uma postura metafórica. A atitude prazerosa e a independência em relação à produtividade. É prazeroso cantar, brincar, jogar, pular corda, cantando ou recitando trechos ritmados. É prazeroso. E eu não estou pensando na produtividade, do quanto que eu vou produzir, se vai estar certo, se vai estar errado. Eu me afasto dessa lógica da produtividade. No jogo e na música, há um envolvimento voluntário nas regras, que podem ser modificadas em acordo com os participantes. Como eu disse, o desenvolvimento da voluntariedade. Eu quero saber qual é a regra e eu quero me esforçar para me adaptar a essas regras. E as regras podem ser modificadas, atendendo às necessidades do grupo. O prazer pela repetição. Se é um desafio brincar fazer essa brincadeira de mãos agora, se eu repetir, eu posso ficar craque. Se é um desafio fazer um jogo com copos, eu posso repetir e eu posso ficar craque. Então, há esse prazer pela repetição sem sofrimento. E, por fim, o caráter lúdico, aliado a uma postura de esforço, pois o jogo não é mero relaxamento. O jogo também é ação. É ação que como eu disse, com vontade de construir coletivamente algo, de fazer algo de uma maneira consciente, dominando a minha ação na medida em que eu consigo. Podemos pensar, então, nas possibilidades de jogos que nós podemos levar para os espaços de educação. Quando trabalhamos com bebês, nós podemos nos valer dos acalantos ou canções de ninar. E na nossa cultura, nós temos muitos acalantos, muitas canções de ninar, que nós podemos utilizar nos momentos, por exemplo, em creches, em que as crianças vão por um momento de descanso, ou nós podemos utilizar em um momento que eu queira acalmar as crianças. Murucututu de trás do murundu, lá vem assim a velha lá das bandas do andu.
Boi, 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 que sabe dançar, é o boi bumbá lá da festa do Pará. E assim são vários acalantos que nós podemos trazer para as práticas pedagógicas. Nós temos os brincos também, que são brincadeiras para os bem pequenos, para os pequeníssimos, para os bebês. Os brincos, brincou, de brincar, são brincadeiras que os nossos antepassados desenvolveram, as comunidades desenvolveram para realizar com os bem pequenos, para entreter os bem pequenos, os bebês, para criar vínculo com os bem pequenos. São brincadeiras que envolvem um vai e vem, ou que envolvem um processo ritmado, ou que pegam nas mãozinhas do bebê para brincar de dar passinhos. Por exemplo, serra, serra, serrador, quantas tábuas já serrou? Então, eu pego o bebê, posiciono o bebê no meu colo e eu, olhando para o bebê, eu pronuncio essa fala ritmada. Serra, serra, serrador, quantas tábuas já serrou? 1, 2, 3. Esse é um brinco. Esse é um brinco. Nós temos brincadeiras também em que eu pego tecidos e vou brincando. De cut, escondeu, achou, apareceu com as crianças. E aí também, em movimentos que às vezes são ritmados, movimentos que também são ritmados. Olha, a criança está vivenciando o ritmo no corpo, com o corpo do adulto. Está vivenciando a fala ritmada, olhando nessa relação íntima com o outro, com o adulto. Nós temos as historinhas, que são histórias em que eu vou contar utilizando mãos, dedos, às vezes até o meu braço. E elas também, às vezes, têm essa cadência mais ritmada, ou são proferidas a partir de uma pequena canção. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Oi, comadre. Oi, compadre. Oi, comadre. Oi, compadre. São historinhas, são brincos. Era uma vez uma lagartinha. E assim vai. Nós podemos brincar com os bebês de cantar e tocar também. Posso entregar um chocalho. E eu vou cantando com os bebês e eles vão chacoalhando, vão explorando, sem ritmo, às vezes, né? Sem o ritmo que eu imagino do adulto. Mas a criança vai vivenciando com o adulto possibilidades sonoras de exploração, de identificação de pulsos, de ritmos. Eu posso explorar materiais sonoros da natureza, cascas da natureza, e eu posso explorar esses materiais da natureza. Aqui eu tenho 2 cabaças. Sonorizar histórias para os bebês. E quando eu trago essas vivências, eu estou trazendo a linguagem musical, eu estou trazendo o jogo, a brincadeira, a relação, cultura para os bebês, mas eu estou trazendo também a linguagem musical. Porque brincando, a criança vivencia aspectos temporais da música. Pulso, ritmo, movimentos musicais, formas musicais diferentes.
Percepção estética, percepção das sonoridades. Olha, representação e imaginação. Quando eu sonorizo histórias, eu estou representando personagens, cenas, sentimentos. Com crianças, um pouco com mais idade, com crianças pequenas, eu posso trazer brincadeiras ritmadas ou com movimento, percussão corporal, brincadeiras com mãos, brincadeiras com fórmulas de escolha, parlendas, brincadeiras de rodas, cirandas. Eu posso cantar e tocar com essas crianças. Também estou trabalhando aspectos temporais, pulso, ritmo, acento, ciclo temporal. Não preciso nem falar sobre esses conceitos para as crianças. As crianças estão vivenciando esses conceitos no jogo, na brincadeira. Imaginação, criação. Brincadeiras de pergunta e resposta, cânones, grafias de sons. Um movimento mais forte, um movimento mais piano, mais suave. Sons rápidos, sons pontuais. Sonorizações de histórias e de imagens construídas com as crianças. Também estou trabalhando com formas musicais, com percepção, com descrição daquilo que eu percebo, com imaginação, com criação, com representação. Enfim, são várias as possibilidades de jogos e brincadeiras musicais que nós, pedagogos, podemos levar, devemos levar para os espaços de educação escolar e não escolar. Aqui estão referências importantes de vocês visitarem, estudarem, que também constam no cronograma e plano de ensino da disciplina. Desejo a você, estudante, muita experiência com jogos e brincadeiras musicais. Muita experiência com música e também bons estudos.